Mas, então, Jefferson, por favor, você com a palavra. Ah, muito obrigado, Rosati. Rosati, inicialmente quero agradecer o seu gentil convite para estar junto aqui com vocês e também ao Marco Antônio Torres pela indicação, amigo de muitos anos, né, um carioca que se estabeleceu em Porto Alegre, nos conhecemos algumas décadas atrás, fantástica pessoa, fantástico profissional. Na realidade, bem sumariamente, né, a minha carreira profissional, ela passou pela área acadêmica. Eu fui professor titular de Neurologia da Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Fiz uma formação, atuei na área de gestão, fui executivo de 2 hospitais e, adicionalmente a isso, eu acabei indo para a área de inovação tecnológica, vamos dizer assim, algo que há muito tempo eu me envolvo, e nesses últimos anos eu praticamente estou mais envolvido com essa área, focando aquilo que é meu DNA, educação, mas também a área de consultoria dentro desse termo saúde digital, que a gente vai conversar um pouquinho mais. E, nesse sentido, a gente criou há pouco tempo essa comissão dentro da Associação Médica Brasileira, a Comissão de Saúde Digital, em que o presidente é o amigo e colega Antônio Carlos Endrigo, de São Paulo, e eu atuo como vice-presidente, e nós temos mais outros 6 membros que a gente vem iniciando um desafio que é de poder, alinhado com a estratégia da MIB, levar aos colegas associados, e não necessariamente só aos associados, informação e conteúdo educacionais dentro da área de saúde digital, telemedicina, inteligência artificial, etc. Então, a gente está num caminho de começar a construir conteúdos dentro do website da MB. Nós temos lá uma área específica da Comissão de Saúde Digital. Vocês podem, entrando no mb.org.br, lá procurar um site bastante cheio de coisas, né? Mas nos diferentes núcleos tem lá a Comissão de Saúde Digital, e aos poucos a gente vai construindo ali conteúdos, né, e referenciando links que possam ser confiáveis do ponto de vista de buscar informação. E, além disso, a gente busca também atuar de forma representativa da MIB nas diversas instâncias, né, que se possa ter papel dentro da sociedade civil organizada, dentro do próprio Congresso, e tem uma história relacionada à legislação de telemedicina que eu posso contar aí no meio do caminho com relação a isso. Então, esse é o papel da comissão, e a minha atuação profissional hoje, a partir de algumas transições profissionais, como vocês puderam ouvir, eu estou mais focado dentro da saúde digital. Perfeito, muito obrigado pela explicação. Então, hoje você está mais dedicado a essa área mesmo, né? Mais dedicado e construindo vamos dizer, esse caminho, esse banco de dados também, e mais toda a divulgação lá junto à Associação Médica Brasileira, né? Então, perfeito, Jefferson, muito boa a sua introdução. Agora, então, eu queria que você nos explicasse, assim, porque aqui nós somos, tem médicos de várias especialidades, cada um atuando na sua área. Então, acho que seria muito bom você nos trazer, assim, um painel da sua visão hoje da questão da saúde digital, tá? Uhum. Então, passo a palavra para você. Muito obrigado, Rosati. Perdão. Em vez de fazer uma apresentação formal, né, até trocando ideias com o Rosati, eu preferi a gente ter uma conversa, né, para que vocês possam também aí ter a oportunidade de expressar suas dúvidas, seus comentários, né, e as suas questões com relação a esse tema, que eu vou rapidamente dar um panorama geral do que eu penso abordar aí nesses próximos minutos, e com isso a gente fazer uma conversa, né, porque é um tema diverso. Ele é um tema muito amplo, né? Ele hoje é tema de enormes congressos, mundo afora, e que não conseguem abarcar todas as variáveis que podem ser discutidas, né? Porque se transformou realmente num tema extremamente importante, não só na medicina, mas do ponto de vista de todas as indústrias, né? E também da sociedade que hoje a gente vive
uma transformação com a inteligência artificial, que ela não tem um paralelo prévio, né? A internet, quando surgiu, realmente foi algo que redimensionou a nossa forma de, não só de trabalho, mas também de relações pessoais, e agora a inteligência artificial, ela toma um outro caminho que a gente ainda está aprendendo, né, a ver como as coisas vão evoluir, tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque essa escolha é feita pelos seres humanos, e não necessariamente os seres humanos fazem escolhas adequadas, dependendo da circunstância, dependendo dos seus desejos, dependendo dos seus poderes, né? É como eu brinco, a gente tem aí a vassoura como elemento comum, né, de séculos, e que o objetivo dela é varrer, né? Mas aquele cabo de madeira também pode servir para matar. Então, na realidade, o que vai acontecer com esses desenvolvimentos todos vai depender do uso que o ser humano fizer, e para isso nós precisamos conter, né, o ser humano, que ainda, nós temos estruturas cerebrais meio primitivas, que às vezes nos tornam, vou dizer, selvagem talvez não seja o termo correto, porque na selva o matar é meio de sobrevivência, nós não usamos apenas para sobrevivência, mas para outros fins que a gente está vendo aí, mundo afora, né, as guerras que se somam, e, enfim. Mas, de qualquer forma, indo para o ponto específico, né, esse é um tema que me apraz muito, e só para complementar, eu atuo como coordenador e docente de um curso de saúde digital na Faculdade de Medicina da Universidade Norte de Lisboa, e também sou editor para a América Latina de um periódico científico americano chamado Telehealth and Medicine Today, e sou diretor de educação da International Society for Telemedicine and Health, que é a nossa sede lá em base na Suíça. Eu comento isso porque essas ações, essas atividades me permitem ter uma visão global, né, do que acontece nos diversos continentes. Bom, e aí, por favor, vocês, eu não sei qual é a metodologia que vocês gostam de usar, mas aí, Rosati, você pode ver, me interromper para, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta à medida que eu vou conversando. A ação digital é um termo que, se a gente for definir de uma maneira mais abrangente, é o uso de tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né, para atividades voltadas à saúde, as mais diversas. Dentro da saúde digital, a gente tem a telesaúde e a telemedicina e os outros componentes, como a inteligência artificial. Mas focando um pouquinho mais na telesaúde e telemedicina, é só para caracterizar esses dois termos. No Brasil e em alguns poucos países, a gente reserva o termo telemedicina para médicos. É a prática da medicina através das tecnologias de informação e comunicação, para não só os cuidados das pessoas, esse é o principal objetivo, mas também para fins educativos, para fins administrativos e de pesquisa. E telesaúde engloba todas as profissões da área de saúde, inclusive a telemedicina. Nos Estados Unidos e em outros países europeus, o termo telemedicina é usado de forma intercambiável com telesaúde. Então, eles podem estar falando de telemedicina e se referindo à ação da enfermeira, à ação do fisioterapeuta, etc. Mas a gente tem essa posição bem clara e eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem do ponto de vista de uso, né? Bom, a telemedicina, ela tem, talvez como eu não sei o grau de conhecimento de todos, né, então eu vou partir para algumas coisas mais básicas e outras um pouquinho mais aprofundadas, né, e ela tem várias modalidades, né, a modalidade que é de telediagnóstico, né, que já é conhecida há muitos anos, o radiologista vai interpretar um exame feito num hospital à distância ou numa clínica, ou um exame de eletrocardiograma, ou um exame de eletroencefalo, um exame patológico, né? Telepatologia é uma das áreas já bastante longas aqui no Brasil. Tem outro tipo que é a teletriagem, né? Em que o contato com o paciente é feito basicamente para saber se ele precisa ir para uma emergência, para atendimento ambulatorial. Temos a teleinterconsulta, que é colega dando apoio a outro colega no sentido de orientar, discutir casos, né? E nós temos também o telemonitoramento, em que o paciente é acompanhado através de mensuração de seus biosinais, pressão arterial, frequência cardíaca e etc.,
para ver a sua evolução mais no sentido longitudinal, né, ou seja, de uma forma contínua, e que se tem melhores informações mais precisas do que um momento específico de uma consulta que você mede naquele momento alguns sinais e parece que está tudo bem ou está tudo mal, né? E do dia a dia, observando essas variações, se pode ter mais clareza do que está acontecendo. Isso evoluiu já para ações como, por exemplo, monitorar pacientes com Parkinson, né? Então, são sensores que são colocados, por exemplo, nas meias ou nos sapatos, e que se pode ver como é que a marcha daquele paciente evolui durante o dia, e com isso se tem um filme, né, durante uma semana, por exemplo, 5 dias, das variações que ele tem, e isso permite um ajuste de medicações que, reforçada com outros dados, né, não só a marcha, pode, então, definir o que fazer mais com esse paciente. Então, são exemplos de telemonitoramento, que é muito importante para pacientes com doenças crônicas, né, porque se consegue, então, não só com o monitoramento, mas também com ações de intervenções, de gestão de um indivíduo com doença crônica, aumentar a aderência ao seu tratamento, aumentar também a aderência ao tratamento não só farmacológico, mas também com tratamento não farmacológico, e com isso se ter aí uma menor frequência de episódios agudos ou de recorrências, né? Então, isso já foi demonstrado muito tempo atrás. Em 2007, eu era consultor da Organização Mundial de Saúde, da em Genebra, e participei em Londres de uma reunião junto com o Wellcome Trust, para a gente trabalhar exatamente aquilo, né, que a gente sabe o que fazer, a gente não sabe como fazer, né? Então, a discussão foi muito pragmática nesse sentido, e Tomás Gaziano, que era um pesquisador, de Harvard, já tinha demonstrado que a gestão de um doente crônico, ele pode reduzir em 50% episódios agudos, e o que benefício se traz é óbvio, né, não só o indivíduo ter menos situações críticas de risco, se manter mais saudáveis por mais tempo, e também há uma redução do custo do cuidado a esse doente, que é muito mais caro internar por uma doença aguda, né, do que se cuidar desse paciente. Mas o mais importante da telemedicina é a teleconsulta, né, que no Brasil ela não era permitida até antes da pandemia, que era uma pena. Eu sou membro da American Telemedicine Society, membro permanente agora já há uns 15 anos, e via os benefícios enormes da telemedicina, da teleconsulta, principalmente, e ficava, puxa vida, né? Então, comecei a atuar de uma forma mais assertiva nesse caminho, acabei ficando como, informalmente, um assessor da deputada Adriana Ventura. Em 2019, nós construímos um projeto de lei, eu e mais outros colegas apoiando tecnicamente a deputada, que acabou, então, sendo a primeira lei de telemedicina que aconteceu durante a pandemia, né? Logo após o Ministério da Saúde ter criado a portaria que permitia a teleconsulta, porque não tinha como atender as pessoas da forma necessária presencialmente, um mês depois foi aprovado pelo Congresso esse projeto de lei, que é o 14.989, com relação à teleconsulta, e, claro, nesse período todo da pandemia, se trabalhou para construir uma lei definitiva, já que ela era transitória, durava enquanto durasse a pandemia. Isso teve um movimento muito forte junto ao Congresso, né, junto principalmente aos colegas deputados e senadores, que tinham uma posição ainda um pouco de resistência, de certa forma, seguindo um pouco que o Conselho Federal de Medicina se posicionava, né, que era uma posição de não aceitar a teleconsulta por motivos que não eram os motivos, talvez, mais nobres, né, que era cuidar bem das pessoas. Mas surgiram 24 projetos de lei para a Câmara Federal, outros 6 para o Senado, ou seja, os deputados viram que isso era um tema importante, e no final acabou sendo aprovada uma lei de telesaúde, já envolvendo todas as especialidades, todas as profissões de saúde, que, então, ela está em vigor, né? Houve, então, também uma mudança de direção do CFM, e o doutor José Galo também, junto com a comissão, com o conselho específico, aprovou a resolução, que hoje é a resolução que está em vigor, e eu posso dizer que tanto a nossa lei quanto a resolução do CFM, elas são exemplares, né? Graças ao trabalho todo que se fez, inclusive, tanto eu quanto o Endrigo, nós atuamos com lobby, representando a Associação Paulista de Medicina e a Associação Médica Brasileira,
com lobby dentro do Congresso para mostrar os benefícios, claro, também as limitações, mas a importância e a necessidade e a experiência internacional nesse sentido, né? Então, a nossa legislação hoje é melhor que a legislação americana, que existe já há algumas décadas, né? Mas ela limita, por exemplo, que o médico que está no Texas só vai poder atender um paciente que está na Califórnia se ele tiver o registro médico na Califórnia. No Brasil não há necessidade para telemedicina, você pode estar no Rio de Janeiro e atender um paciente aqui no Rio Grande do Sul sem problema nenhum. Claro, presencialmente segue valendo a inscrição secundária, né? Mas isso quebra a barreira geográfica e permite que a gente possa chegar nos rincões profundos, né, no Brasil profundo, remoto, e às vezes não só no remoto, naquele que nas grandes cidades está lá numa comunidade que precisa de um atendimento que, vou dizer assim, pode ser feito à distância. Então, esse é o contexto atual. Eu não sei se dentro dessa temática, até agora, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. Fiquem à vontade. Jefferson, acho que poderíamos até abrir para alguma pergunta ou comentário, né? Realmente, acho que foi muito importante você nos esclarecer da situação da legislação, né? Eu não tinha essa ideia que o Brasil estava com uma legislação mais avançada ainda do que outros países com relação a isso. Eu sabia que até a pandemia não era realmente permitido, né? O que não se justifica num país continental igual o Brasil, com uma Amazônia inteira para ser, né, ocupada de modo eficiente, né? Então, não se Exato. justifica. Você tem que reduzir essas distâncias de qualquer forma. E a telesaúde, né, no caso, acho que estaria aí para isso. Alguém quer fazer algum comentário ou pergunta ao Jefferson do que ele apresentou até aqui? Acho que Leonardo, né? Oi, Isso, Leonardo. Leonardo. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem? Bom dia, gente. Parabéns aí pela introdução até aqui. Só peço desculpas aí se houver aqui algum ruído externo. Eu tô pelo celular, na rua, mas atento aqui ao tema. E assim, interessante como o processo da legislação ele avançou com certa velocidade, né? E a gente escuta o Dr. Jefferson trazendo como o Brasil hoje acaba se tornando uma referência nesse sentido. Eu não sei se seria viável a gente pensar um pouquinho nesse sentido, nesses modelos de transcrição que estão acontecendo agora. Eu gostaria de saber, a telemedicina, eu acho que ela está um pouco consolidada, né? Certamente, tudo que envolve o digital ainda envolve o tabu, mas o tabu ele vai caindo por terra com o tempo, até que as pessoas acabam esquecendo dele de alguma forma, né? Eu acho que a telemedicina está passando um pouco por isso, mas pode ser um olhar meu mais do ponto de vista de gestão, que eu atuo com gestão. Mas, em relação à transcrição dessas aplicações para transcrever e reduzir o tempo da burocracia médica no preenchimento do prontuário, tanto em legislação quanto ao uso da ferramenta, eu gostaria de saber a opinião dele sobre esse tema, né? Claro, Leonardo, sem dúvida, não, você traz um tema importante e vamos, assim, né, discutindo aquilo que vai surgindo, porque são todas questões importantes para a prática médica, né? A transcrição que o Leonardo Souza se refere é uma solução, são soluções de inteligência artificial em que, na realidade, o médico não precisa estar digitando, né, ou escrevendo, para aqueles que ainda não usam sistemas digitalizados, eletrônicos, a consulta. Então, tem já várias soluções do mercado internacional, algumas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil, por diferentes empresas e organizações, em que se estabelece o diálogo com o paciente, né, a conversa com o paciente na sua história, e, na realidade, uma vez aberto o software, o aplicativo, clica-se um botão e tudo que é falado entre o médico e o paciente é gravado, é registrado, mas ele também, ao mesmo tempo, ele começa a ser estruturado. Então, esse software, ele consegue identificar o que é uma história da doença atual, o que é uma história mórbida pregressa, você pode até falar
questões do exame físico que ele vai registrando, depois ele apresenta sob a forma de uma estrutura completa de um registro clínico daquela consulta. Então, com isso, quais são as vantagens, né? Primeiro, você está olhando para o paciente, você não está ali conversando e digitando, ou às vezes mais digitando do que olhando, que, de certa forma, é um desconforto, né, com essa relação médico-paciente. Você, com isso, ganha um tempo enorme, né, no sentido de não estar precisando registrar durante a consulta. Alguns preferem registrar depois, né, e isso também tem o risco de perder algumas informações. Na transcrição, tudo que é falado é colocado. Então, além de ter uma possibilidade de uma relação melhor com o paciente, no olho, e observando as reações do paciente, se ganha tempo e o registro fica com maior qualidade, porque ali se coloca todas as questões que existem, né? Claro que esses softwares, eles precisam se adaptando, porque existem, às vezes, termos que não são bem entendidos. Então, no final da consulta, o que o médico precisa fazer é revisar tudo que foi escrito, que é uma tarefa mais fácil, bem mais fácil e mais rápida, para ver se houve alguma incorreção. Do ponto de vista de legislação, não há nenhuma restrição ao uso dessa ferramenta, né? Existem algumas discussões, por exemplo, em alguns países europeus, como Portugal, e Portugal ele avançou muito mais nessa área do que o Brasil até antes da pandemia. Inclusive, eu fiz algumas missões, tenho uma relação muito próxima lá com os colegas de Portugal, com o sistema de saúde público e sistema privado. Eles estão discutindo na Europa, né, se isso teria que ser incluído naquilo que se chama de um software as a medical device, ou seja, um aplicativo que seria um dispositivo médico. É uma discussão que ainda não chegou à conclusão, mas hoje no Brasil não há nenhuma restrição ao uso desse instrumento. Olha, Benito levantou a mão aqui, quer fazer uma pergunta também. Benito, por favor. Sim. Bom dia a todos, bom dia, Jefferson. Eu gostaria de saber se existe algum consenso na questão do telemonitoramento para aquelas doenças crônicas, tipo Alzheimer. Existe algum consenso nesse sentido? Bom, para o Alzheimer em si, porque esse monitoramento, ele muitas vezes depende da disponibilidade de soluções digitais que possam trazer informações relevantes, né? Para o Alzheimer, o monitoramento específico da doença, ainda não, pelo menos eu não tenho conhecimento de soluções que existam no mercado que permitam trazer informações que possam impactar na tomada de decisão, né? Porque isso é importante. O monitoramento tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito que ele vai, de alguma forma, contribuir para alguma mudança de conduta, ou seja ela terapêutica ou não. No caso do Alzheimer, eu não tenho conhecimento que isso exista, né? Claro, se um paciente com Alzheimer tem outras doenças, eventualmente hipertensão arterial, diabetes, enfim, esses podem ser monitorizados, né? Mas não especificamente para o Alzheimer. Se pode ter hoje, por exemplo, o que a gente precisa, aí é um ponto importante, né? Toda solução digital, ela precisa ter uma validação clínica se ela atua dentro de uma esfera clínica. A gente pode dividir a inteligência artificial, as soluções de inteligência artificial, em dois grandes grupos. Aquele grupo que serve mais para questões administrativas, de gestão, melhoria de processos, redução de tempo de determinadas questões, otimização do uso de um bloco cirúrgico em hospitais grandes, enfim, isso, o tipo de demonstração que precisa ter é mais administrativo, olha, realmente reduz o tempo, quais são os benefícios, etc, etc. Quando a gente vai para a área clínica, se a gente vai ter uma solução que vai apoiar o diagnóstico ou vai apoiar a terapêutica, ela precisa ser validada clinicamente, ou seja, ela entrega o que promete, e como é que a gente faz isso? A forma mais correta é através de ensaios clínicos. Não da dimensão de um ensaio clínico de uma terapêutica farmacológica, mas uma dimensão de uma tecnologia que precisa ser comparada com um padrão ouro e ver se ela ou traz um resultado semelhante ou melhor. Se é pior, não tem por que utilizar. E esse é um problema atual, porque muitos empreendedores, né, e muitos deles são jovens, se eles não se apoiarem junto a médicos que têm experiência e conhecimento, a chance dessa ferramenta, dessa solução ir para o mercado e crescer é muito baixa. Tanto que se diz que quase 85%, 90% das startups, que são aquelas empresas de base tecnológica em saúde, que a gente chama de health techs,
85%, 90% vão à falência. Não só por essa razão, mas por várias outras, né? Modelo de negócio, capacidade de identificar algo que realmente tenha potencial de escalabilidade. Então, se não há essa validação clínica, e para apoio diagnóstico tem que ver a acurácia. Vem cá, qual é o... Não só assim, uma vez conversando com... Eu fiz consultoria, participei de conselho de startups, né? E aí, conversando com um rapaz, CEO de um rapaz jovem, 25 anos, muito empreendedor, cabeça muito boa, mas ainda falta aquilo que a gente já vai adquirindo à medida que os cabelos vão ficando brancos, né? Falta experiência e falta sabedoria. Como é que você avaliou, né, a acurácia? Não, avaliei a acurácia, sim, nós aplicamos em 50 pacientes, todos gostaram muito. Bom, bacana, parabéns que gostaram, né? Mas, assim, não é assim que se avalia do ponto de vista científico a acurácia, né? Você tem que ter um grupo controle, você tem que calcular sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, falsos positivos, falsos negativos, enfim. Então, explicando um pouquinho o que era essa matéria, né, epidemiológica, da biologia clínica ou da chamada medicina baseada em evidências. E a mesma coisa se aplica para a eficácia, né? Agora, esse caminho, ele está sendo um caminho muito interessante, e eu vou pegar o exemplo que está acontecendo na Europa, e principalmente na Alemanha, onde esse processo começou, que é o DIGA. DIGA é uma legislação, isso é uma sigla alemã, que eu não vou nem me ousar pronunciar, porque certamente eu vou falar tudo errado. Mas ela, na realidade, é uma legislação que foi criada uma comissão, em que essa comissão avalia as soluções, vários critérios, um deles é a sua validação clínica. E no momento que essa solução ela tem uma aprovação inicial pelo DIGA, o que acontece? As operadoras de saúde são obrigadas a pagar para a startup o uso pelo paciente dessas soluções, por exemplo, para ajudar a controlar a hipertensão arterial de forma mais eficiente. Então, com isso, são as chamadas terapêuticas digitais, e que, do ponto de vista de negócio, elas são muito interessantes, porque elas têm aí uma garantia de remuneração, desde que elas consigam provar que o que elas entregam realmente está acontecendo, e geralmente elas têm um período de avaliação, e que elas precisam, vamos dizer assim, evoluir, incrementar um pouco mais, durante um ano. Se no final do ano elas não cumpriram com aquela demanda, eles são retirados do DIGA, e o que acontece? Todo o dinheiro que eles ganharam, eles têm que devolver. Então, é um desafio enorme, né? Claro, o que o pessoal faz? Eles não gastam esse dinheiro, eles vão botando numa conta aplicada, né? Porque se der azar, tem o dinheiro ali para entregar. Mas existem formas, né? Não é uma coisa que eles têm que pagar tudo de uma vez só. Mas, de qualquer forma, aqueles que dão certo, o valor daquela startup se multiplica. Tanto que hoje a indústria farmacêutica europeia e em outros, França, Bélgica, Alemanha, Estados Unidos, algumas coisas pontuais, etc., elas estão apostando, estão investindo dinheiro para que as startups acompanhem, porque é interessante para uma indústria farmacêutica, um medicamento, vamos pegar de novo o caso da hipertensão, que realmente o paciente vá bem, né? E com isso, e tome certa medicação, né? Esse é o ponto, né? Porque minha atuação, eu falei, foi durante muitos anos, já atuei como neurologista, né? Só fui parar de atender, mas nos últimos anos, quando eu aí fui superintendente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, aí não tinha como continuar atendendo pacientes, não tinha tempo para isso, né? Nem disponibilidade. Então, isso faz com que essas empresas tenham o seu benefício, né? E com isso ganha o paciente, ganha a empresa, ganha a família, e etc., né? Eu acabei esticando um pouquinho a resposta, Benito, mas aproveitei a sua pergunta. Foi ótimo, porque você abriu essa discussão aí das startups podendo estar, digamos assim, na fronteira, beneficiando a consulta, beneficiando o paciente, né? E transformando alguma coisa que a gente nota na consulta. A gente não pode perder tempo, a gente tem que focar no paciente. Se eu fico perdendo tempo no computador ali, é um problema. Então, se existe um software que vai... aquela conversa minha com o paciente, olhando olho no olho dele, vai transformar aquilo tudo em uma anamnese escrita, eu não vou precisar ficar digitando, é uma coisa sensacional. Agora, deixa eu ampliar esse desafio. Uma coisa muito cara a nós médicos mais antigos é o exame físico. Tá? É o exame físico. E a gente vê uma barreira na telesaúde e na saúde digital em geral com relação a isso. Eu queria que você me falasse a sua visão
em relação a hoje, como é que está isso? Se tem startup trabalhando nisso também? Se é uma coisa que está sendo considerada? Sem dúvida, Rosati, muito importante também a sua pergunta. Na verdade, essa é uma das limitações da teleconsulta, né? E aqui eu quero ressaltar que a telemedicina ela não veio para substituir a teleconsulta ou substituir a consulta presencial. Em alguns momentos, ela pode ser autossuficiente, ela pode ser suficiente, né? Eu tive uma experiência até dentro de casa com isso, né? Minha filha, uns anos atrás, minha filha mais nova acordou um dia no final da tarde, começou com febre, dor de garganta. No dia seguinte, ela piorou, nós fizemos uma teleconsulta, o colega em seguida atendeu, e aí a história toda foi contada levando para uma amidalite, e aí eu não tinha em casa uma espátula para baixar a língua, peguei o cabo de uma colher, abaixei a língua, ele examinou placas bacterianas, e assim, rapidamente se fechou um diagnóstico seguro de uma amidalite bacteriana. Era uma época de muita chuva, né, de desconforto, de frio, fez o diagnóstico, começou com antibiótico, 2 dias depois ela estava lá dançando em casa, brincando, etc. Ou seja, em determinadas situações ela pode ser suficiente, até porque ali o exame físico que precisava era uma coisa bastante pontual. Mas quando há necessidade de um exame físico mais avançado, aí não tem jeito, tem que ser transformado uma consulta virtual numa consulta presencial, entende? Então, às vezes o pessoal pergunta, mas quando é que eu faço presencial, quando é que eu faço virtual? Olha, isso vai ser da sua proficiência, do seu conhecimento. Então, qual é a minha orientação geral? Porque essa situação, ela vai envolver as características do paciente, vai envolver as possibilidades diagnósticas que ele tem, o momento que a situação está acontecendo. Então, uma orientação geral. Se está com dúvida se consegue, se é adequado fazer uma consulta virtual com aquele paciente, transforme em presencial. Não fique na dúvida. Vá para o réu, né? Dúvida para o réu. Então, essa é a minha posição, a minha orientação, né? Se está com dúvida, transforme em presencial. E, claro, se você chega ali e o paciente está agitado, etc., também não é uma situação de se fazer uma consulta virtual. Então, um ponto-chave é esse, é uma decisão do profissional médico, se a consulta vai ser virtual ou não, e aí o exame físico, ele é fundamental. Existe já algumas, o que a gente chama hoje de propedêutica, ou telepropedêutica instrumentada, em que você pode fazer alguns exames no paciente através de dispositivos, né? Aí, claro, vem a limitação que o paciente teria que estar com esse dispositivo em casa. Por exemplo, é o caso da fundoscopia, é o caso da otoscopia, né? A laringoscopia ela é mais fácil, que basta a luz do celular, enfim. Então, existem alguns dispositivos que podem ser utilizados. O que em alguns países, como isso é feito, no Brasil também começa a ser feito, em alguns locais existe um espaço de teleconsulta, ou é uma cabine, ou uma sala especial, em que ali tem um estetoscópio, tem ali um otoscópio, um oftalmoscópio, um estigmanômetro, enfim, e que ali a pessoa mesmo pode fazer, ou ter alguém que não precisa ser de grande formação, orientando como utilizar aquele equipamento. Então, isso é interessante, mas esse realmente é a limitação. A teleconsulta, a telemedicina é medicina, né? Por isso até que eu não chamo, às vezes o pessoal lá fora, a tool, a ferramenta, eu digo, não, na minha opinião, telemedicina, não só na minha opinião, mas de outros colegas, né? A telemedicina não é uma ferramenta, a telemedicina é um método de cuidado. E como todo método, ele precisa ser aprendido, né? Então, por exemplo, como é que eu estabeleço uma relação de confiança com o paciente através de uma plataforma virtual? Qual é a forma de comunicação? Como é que eu tenho que me vestir? Como é que eu tenho que olhar para aquela câmera para que o paciente se sinta confortável, né? Então, na realidade, é um processo que precisa ser aprendido. Não é através do WhatsApp que eu vou fazer uma teleconsulta. Inclusive, usar o WhatsApp para uma teleconsulta fere a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, né? O pessoal usa, claro que existem outras questões aí que maiores que a LGPD está atuando, mas um dia vai chegar um advogado e vai dizer, olha, o senhor fez errado. Nosso paciente faleceu ou ficou com sequela porque o senhor atendeu ela por um WhatsApp que não é permitido. Pum, deu, né? Já perdeu o processo de cara, enfim. Mas, assim, voltando a esse ponto, né, a necessidade de exame físico faz com que essa consulta tenha que ser transformada numa consulta presencial. Perfeito, perfeito, Jefferson. Inclusive, nessa cabine, no futuro, poderá ter robô também, para auxiliar o médico, né?
o robô que Exatamente. possa fazer uma ausculta, né, que vai Exatamente. ser amplificado e o médico vai poder estar do lado de cá, ouvindo, ou uma otoscopia, por exemplo, né? Isso aí realmente é uma possibilidade. Mas acho que é muito importante isso que você falou, que eu acho que nós médicos temos que lutar por isso, né? A telesaúde, a telemedicina, tem que vir para engrandecer, não é para substituir e atrofiar outras coisas, né? Outras atividades médicas. Ela tem que vir exatamente para engrandecer, para melhorar as coisas para o paciente e para o médico também, não é verdade? Sem dúvida. Ah, E aí tem uma questão, desculpa, o site interromper, que envolve a inteligência artificial, que por várias vezes em painéis ou discussões que são de diferentes profissões, né? Está lá o cientista de dados, está lá o engenheiro, etc. E às vezes surge um pouquinho daqueles aspectos que a gente considera como hype, né? Algumas pessoas acabam se apaixonando pela inteligência artificial e tem eu diria, a audácia de dizer que ela vai substituir o médico, que é coisa que a gente não sabe. Uma inteligência artificial não substitui o ser humano, né? Então, isso é uma coisa pacífica, né? Aí vem uma fala que é muito comum, que também acontece um pouco, que é o médico que usa a inteligência artificial vai substituir o que não usa. Eu não gosto muito dessa palavra substituir, porque, na realidade, aquele colega que não está usando inteligência artificial, ele teve seu histórico, ele tem a sua contribuição, nós estamos sempre falando de profissionais competentes, né? Não estamos falando de alguns colegas malucos aí, que de vez em quando fazem tudo menos medicina. Então, o que eu gosto de usar, assim, olha, eu faço diferente, eu quero trazer aquele colega que talvez seja um pouco receoso com relação a esse aspecto de novas tecnologias, para junto, né? Então, assim, olha, você usando a inteligência artificial, você vai poder cuidar melhor do seu paciente, olha só, por isso, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E só pegando um gancho lá atrás, que eu ia comentar e acabou me passando, toda inovação, ela gera uma resistência, principalmente para nós médicos, né? E por que isso? Porque nós temos um juramento que é não fazer mal ao doente. Então, aquilo que a gente não conhece e não sabe se vai fazer mal, a gente resiste. Esse é um outro aspecto. O outro aspecto é a própria inovação em si. Então, só pegar o exemplo do estetoscópio, né? Que lá no século XIX, né, a forma de ausculta era encostar a orelha no peito do paciente, nas costas ou no peito, enfim, que eventualmente trazia alguns constrangimentos para as senhoras, mas aí o sujeito chamado René Laennec inventou um estetoscópio, que era um tubinho, e naquela época, imagina que aquele tubo ali vai ouvir melhor do que os meus ouvidos. E o resto é história, né? O mesmo aconteceu com a videolaparoscopia, né, que, de certa forma, eu acho que talvez um bom número de nós tenha acompanhado nessa transição de uma cirurgia abdominal aberta com a videolaparoscopia, e hoje a videolaparoscopia é o procedimento padrão, né? Então, a gente vai através dessa forma, mas é importante que a gente realmente tome decisões na medida em que elas se mostram eficazes, né? Então, eu tinha um professor meu que dizia, lá na Inglaterra, eu fiz minha formação com neurologia na Inglaterra, né? E eu acho que é uma fala que se ouvia em vários lugares, né? Não seja nem o primeiro nem o último a usar, né? Então, deixa as coisas se consolidarem, temos a nossa segurança, mas teleconsulta, inteligência artificial, hoje está no dia a dia e faz parte da nossa, e cada vez mais vai fazer. E como você falou, a questão do robô é uma questão de tempo, a China está muito avançada nisso, tem uma colega e amiga, ela é alemã, mas mora na China há 10 anos, é professora da Universidade de Xangai, e é impressionante que os chineses evoluíram nessa área, e isso aos poucos, porque na medida que a inovação ela vai sendo aceita e vai expandindo, vai escalando, ela vai se tornando mais barata, e aí mais acessível, né? Então, tem muita coisa que hoje a gente está falando que é possível de fazer para um determinado segmento da população, né? Mas, enfim, isso aos poucos ele vai evoluindo. O próprio Sistema Único de Saúde, ele está criando já uma série de caminhos digitais muito importantes, uma rede nacional de dados de saúde, que é buscar ter um prontuário eletrônico unificado, né, para os pacientes do Sistema Único de Saúde, que é importante, isso também é importante dentro do sistema suplementar. O sujeito vai numa emergência, atendido, fica internado, mês depois vai no outro hospital, e tudo aquilo que ele fez geralmente fica perdido, né? Então, o acesso a essa informação, que a gente chama de interoperabilidade, ela é fundamental.
Tá mudo, José Rossati. Nós temos aqui duas pessoas querendo fazer perguntas ou comentários. O meu Josier, a outra eu não estou conseguindo ver. Eu sei que tem. Por favor, Josier, você com a palavra. Obrigado, Rosati. Bom dia, professor Jefferson. Bom dia, José. Eu queria só duas questões. A primeira é se já existe no Brasil ou no mundo a referência à judicialização no uso da teleconsulta. Se há ações de erro médico causado por teleconsulta, e se nós, no Brasil, já usamos rotineiramente o consentimento informado dos pacientes relacionado às limitações da teleconsulta. Se isso é um pré-requisito para o início de uma consulta, o conhecimento do paciente de que a teleconsulta tem limitações. O senhor teria alguma informação a respeito disso? Sim, certamente, José. Primeiro, quero te cumprimentar aí, José. Acho que vocês conhecem, tem um evento no Rio de Janeiro que é fantástico, né? Que é a FIS Week. Parabéns, José. Eu acompanho à distância, ainda não tive oportunidade de participar, enfim, mas é muito bacana o que você está fazendo aí. Parabéns para você e sua equipe. Bom, com relação à judicialização do Brasil, a gente ainda não está tendo, pelo menos não é do meu conhecimento, processo específico, mas isso já acontece principalmente nos Estados Unidos, né, que é um país que a gente sabe que todas as questões de processos são muito sensíveis, né, sejam processos que tenham a ver com vamos dizer assim, o mau uso da teleconsulta, ou seja, não houve um atendimento presencial e o paciente teve algum prejuízo, e isso, então, foi motivo para gerar uma judicialização, e também, por outro lado, a fraude, né, não é só no Brasil que tem fraude, né? Então, essas fraudes, através de teleconsultas, que algumas clínicas, eles acabam, de certa forma, ludibriando o paciente, tendo acesso a informações que permitem que eles possam pedir exames ou indicar terapêuticas que não foram feitas ou não foram usadas, e com isso cobrar do seguro-saúde, né? Então, se colocar no Google lá, vai se ver que tem algumas causas de milhões de dólares por fraude, já tendo havido algumas prisões nesse sentido, né? Então, fraude é um aspecto. O outro lado é a questão da teleconsulta, seja no fato de que o paciente não foi, vamos dizer assim, atendido presencialmente, ou seja no fato de que houve uma conversa telefônica e não por videochamada, né? Porque a evidência da literatura aí já há muito tempo mostra que a videochamada ela é muito mais eficiente, muito mais segura e de melhor qualidade do que uma conversa telefônica, né? Então, isso é um aspecto importante. Com relação à questão de consentimento informado, você tocou num ponto fundamental, porque tanto a resolução do CFM como também a legislação, ela preconiza que o paciente tem que assinar um consentimento informado, né? Essa assinatura ela pode ser eletrônica, pode ser um X lá dentro do sistema, mas ele tem que estar ciente das limitações da teleconsulta. Não vai nós fazer ali um tratado de limitações, né, mas aquelas questões essenciais, e também até para a proteção do médico, né, dizendo, olha, essa consulta aqui, ela eventualmente vai precisar ser transformada em consulta presencial a critério do profissional, né. Então, esse é um risco, né, e que muitos colegas, às vezes, não atentam para essa necessidade. Hoje tem vários prontuários eletrônicos associados à telemedicina, que já tem ali, né, todo o sistema de consentimento que o médico pode criar, pode usar consentimentos que já são padrões, etc., vai adaptar a sua especialidade, eventualmente, né, mas é mandatório, né, o consentimento informado, ele é mandatório pela legislação. Então, esse é um cuidado que os nossos colegas têm que ter. Perfeito, Jefferson. E você puxou o gancho, e eu vou enfatizar. O José está realizando essa FIS Week, e agora ela vai ocorrer na semana que vem. Quem quiser participar, a FIS Week, ela tem reunido
assim, inovações muito grandes na área da saúde, startups, empresas, setor público e privado ali, trabalhando e pensando, formulando soluções para os problemas da saúde. Tem sido um momento aqui de grande manifestação e de grande pensamento a respeito das questões da saúde aqui no Rio de Janeiro. Tem sido realmente, cada ano ela está maior. Parabéns, José. Tem mais uma pessoa querendo perguntar. Obrigado, José, Rosati. você quer falar alguma outra coisa? Só, Rosati, reafirmar o convite a todos para estarem participando na semana que vem, dia 5, 6 e 7 de novembro, quarta, quinta e sexta, aqui na Expo Mag, do Rio de Janeiro, onde era Centro de Convenções Sul-América, ali na Cidade Nova. O evento está muito grande, mais de 300 painelistas, tem 300 startups, tem 10 mil pessoas inscritas, enfim. Convido todos vocês, são convidados especiais do grupo aqui. Basta falar com o Rosati que ele libera o nosso convite especial. Obrigado aí pelo tempo, professor Jefferson. Obrigado aí pelo esclarecimento, tá bem? Obrigado, José. Então, aí está feito o convite do José. Quem quiser participar, falar comigo, que eu aviso ao José aí. Mas tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Havia duas pessoas com a mão levantada e eu realmente não sei quem é. Bem, então, Jefferson, continuando aqui, dando sequência nesse questionamento, nesse esclarecimento que você está nos fazendo aqui com relação à saúde digital, você apresentou no início, no seu currículo, que você atua também, já atuou e tem conhecimento da atuação de outros países, especialmente na Europa. E eu queria saber como eles estão vendo isso lá, como eles estão fazendo isso lá, especialmente em Portugal e na Suíça, que foram os lugares que você citou aí. Se você tem esse conhecimento para passar para a gente, como isso está sendo visto lá. Porque aqui no nosso meio a gente conhece, né, as dificuldades, as coisas, mas a gente tem ideia de... Gostaria de saber como isso está sendo aplicado em outros pontos do planeta. Certo. Começando pela telemedicina, pela telesaúde, né, é algo que já vem sendo consolidado há algumas décadas, né? Vamos pegar exemplos, eu vou falar de Portugal porque conheço muito bem, mas isso serve para outros países, a Alemanha também é a mesma situação. Na verdade, tudo, a forma com que é utilizada depende bastante do modelo do sistema de saúde, né? Mas hoje a teleconsulta evoluiu tanto que existem já, vamos dizer assim, padronizações da União Europeia que servem para todos os países, né? Inclusive nessa inter-relação de atendimentos de teleconsulta, né, entre países, que é uma coisa que é permitida. Existe hoje toda uma discussão sobre a inteligência artificial, né, que é o European AI Act, né, que também faz uma série de regramentos da utilização da inteligência artificial. Existe uma coisa importante, que é uma discussão ainda que ela vem se aperfeiçoando, que é a questão da informação do doente, né, o prontuário eletrônico do paciente, porque que pese a União Europeia seja uma união, os países também têm suas peculiaridades próprias, suas legislações próprias, né, desde que não firam, através de consensos, o que é decidido do ponto de vista de União Europeia, e que isso, então, se trabalha, já existe todo um sistema de intercomunicação do ponto de vista de informações de prontuário eletrônico entre os países, né, que se um paciente suíço está em Portugal ou vice-versa, há a possibilidade de acesso a um conjunto de informações, não é o prontuário inteiro, né, porque isso seria muita informação e muita coisa desnecessária, mas existe já todo um consenso sobre que informações devem constar mínimas, né, como, por exemplo, os CIDs, as terapêuticas, vacinações, resultados de exames fundamentais, que isso acessado já traz uma informação preciosa, né, para o colega que está atendendo. Então, a questão da legislação que envolve acesso aos prontuários eletrônicos, ela já existe, ela vem evoluindo, e estão sendo discutidas questões específicas, né, de como tu entrar num sistema
que é de um país, questões de segurança, de cybersecurity, né, de segurança cibernética, tudo isso são questões que estão evoluindo. Então, eu vejo assim que, quando a gente olha para fora, eu tive esse benchmarking, né, as coisas que dão certo, elas vão, mais cedo ou mais tarde, ter que acontecer no Brasil, né? Então, por exemplo, essa questão da interoperabilidade, né, isso é uma coisa que vem sendo implantada no Sistema Único de Saúde. Tem toda a dificuldade de arquitetura de internet, quer dizer, acesso à internet. Então, o governo vem tratando de qualificar mais as unidades básicas de saúde com computadores e com acesso à banda larga para que possa haver essa comunicação, padronizando, né, o sumário de informações que são necessárias. Então, esse é um processo que não tem volta e, de novo, vem aquela questão, né, a legislação diz que o prontuário é do paciente, mas, na prática, não é, né, quer dizer, ou seja, o paciente pode até conseguir o prontuário, mas depois de um caminho burocrático e demorado, né, ele consegue. Então, isso é algo que vem acontecendo e na Europa, nos Estados Unidos, isso vem evoluindo. E, como eu disse, depende bastante do sistema. Se o sistema de saúde é muito fragmentado, como é o caso do nosso, isso é algo mais difícil, mas na medida que ele já vai se organizando, que ele vai se tornando mais fluido, né, e intercomunicado, interoperável, esse caminho vai sendo executado. Perfeito, Jefferson. Então, é interessante isso de eles na União Europeia deixarem, digamos assim, um resumo do prontuário à disposição do paciente. Foi o que eu entendi, né? Porque Sim. Dar o prontuário inteiro, aquilo também não teria sentido. O paciente não vai conseguir destrinchar aquele cipoal ali, ele não vai conseguir, ele vai ter informação demais, né? Então, havendo realmente não sei, um resumo, né? Uma coisa já mais específica oferecida para ele, facilitaria muito a comunicação do médico com o paciente quando ele, por exemplo, solicitasse, e eu sei que, pela lei, nós eventualmente temos que fornecer ao paciente, assim, um resumo, né? Como se fosse um laudo resumido do caso, para evitar, assim, também mal-entendidos, né? O paciente pegar, mas esse sódio aqui estava 128 nessa data, ninguém me falou nada disso. Quer dizer, não é uma coisa desse tipo, né? Acho que teria que ter uma abrangência maior, né? E para o próprio médico, né? Imagina, a gente lê um prontuário de um paciente, vai outra consulta junto, né? Exatamente. Para o próprio médico vai ser uma garantia isso também, assim, dessa forma que eu estou vendo. Olha, várias pessoas aqui tiveram que sair da reunião, mas te parabenizam, dizem que foi muito esclarecedora sua conversa, sua exposição, e eu acho que nós estamos chegando aí na nossa fase final. Alguém quer falar alguma outra coisa? Zelina, você ligou a câmera. Você quer falar alguma coisa, Zelina? Por favor. Zelina, professor Jefferson, é a nossa conselheira aqui. Ela é do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio de Janeiro e está aqui nos dando prazer da participação dela. Prazer. Bom dia a todos. Professor Jefferson, essa palestra sua foi maravilhosa, muito esclarecedora e, ao mesmo tempo, nos incentiva a estudar mais sobre o assunto, porque realmente é uma coisa que é um avanço, né? E um avanço que isso não tem volta. E como o senhor frisou inicialmente, tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Cabe o indivíduo escolher o seu caminho. E no caso da medicina, a gente tem sempre que pensar no bem do paciente, no bem dos próprios profissionais. Os profissionais médicos estão sendo muito massacrados. Eu fico pensando no que o senhor comentou, no final da consulta já ter um resumo, né, sem precisar digitar. Esses jovens, principalmente jovens que estão nas emergências, nas UPAs,
que é um momento de muita dificuldade, de muito estresse. Você vai para um atendimento desse, nunca sabe o que te espera, o que vai acontecer. E muitas vezes os prontuários deixam muito a desejar, na maioria das vezes. E muitos médicos acabam sendo punidos por conta desse preenchimento inadequado, que talvez não tenha sido nem por uma falta por um relaxamento, não. Às vezes, ele está mais envolvido com o paciente em si do que com a parte burocrática. E isso ia facilitar muito. Eu acho que é um campo muito vasto que a gente tem que se aprofundar, e, inclusive, o senhor faz parte do comitê da MB. Seria bom se a gente pudesse ter um acesso, e lembrando aqui a todos que estão assistindo, que nós, como associados da Associação Médica Fluminense, também somos associados da MB, e isso e podemos ter acesso, e seria ótimo que a gente pudesse estudar esse tema de maneira melhor. Até, quem sabe, promover um curso a respeito desse assunto. Seria muito interessante, é algo a se pensar. Então, somente agradecer e parabenizar o professor, parabenizar a Rosati, e todos já sabem que esse grupo aí é um grupo especial da Associação Médica Fluminense, que eu tenho a honra de participar. É isso aí. Um bom dia a todos. Obrigada. Obrigado, Zelina. Agora vou passar a palavra para o Luiz Flávio, que também está com a mão levantada ali há algum tempo, querendo fazer uma pergunta. Obrigado, Eloy. Luiz Flávio. Oi, Rosati, bom dia. Não é pergunta, não. Eu queria primeiro te agradecer pela excelente palestra aí do professor Jefferson, da sua iniciativa, né, que foi fantástica para esse assunto. Eu me permito rapidamente dizer, professor Jefferson, que eu trabalho já há alguns anos aí, já para não dizer vários, com a telemedicina, então eu tenho muita experiência no assunto. Sua palestra, o seu curso, o que o senhor falou para a gente foi fantástico, de uma maneira resumida, rápida. Parabéns aí pela maneira como o senhor apresentou. E depois até eu gostaria, se pudesse, manter. O Rosati, a gente já tem um carinho eterno aí, a gente já se conhece há muitos anos, mas com o senhor depois, se a gente pudesse manter um contato, até para poder participar, ajudar de alguma forma com essa situação da telemedicina aí no Brasil, com esse assunto da saúde digital, que é uma coisa que veio para ficar, e a gente está utilizando isso como uma ferramenta médica maravilhosa para ajudar a gente a atender nossos pacientes e ajudar muitas pessoas. Parabéns aí por tudo, tá? Para os dois, por favor. Obrigado, Luiz Flávio. Obrigado, Zelina, pelas gentis palavras. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, Jefferson, muito obrigado por você ter conseguido um tempinho na sua agenda para vir aqui nos esclarecer desses assuntos todos que você vem trabalhando tanto, já há tantos anos. E eu quero agradecer cada um de vocês que está assistindo aqui, ainda que persistiu até o fim. Alguns tiveram que sair antes. Esse departamento só existe, só funciona, ele é totalmente virtual. Ele é com a presença de vocês, e é pela participação de vocês que a gente se anima a fazer essa reunião mensal aqui, tão produtiva, tão profícua hoje aí com a apresentação do professor Gerson. Professor Gerson, mais uma vez eu agradeço muito, muito, de coração, e a presença de todos, e espero contar com você. Eu não vou chamar do senhor, né? Poxa, a gente aqui está se tratando de forma informal. Contar com você em outras oportunidades aqui, tá? Sem dúvida, Rosati, de novo, foi um prazer estar com vocês, e eu fico totalmente à disposição. Você tem meu contato, se algum colega quiser, por favor, pode repassar a ele ou ela, e para mim, estou sempre à disposição, e aí também com as portas abertas da Comissão de Saúde Digital da MB, para que vocês também possam observar. A gente está começando, e a contribuição de todos ela é fundamental. Obrigado, Gerson. Obrigado a todos. Um ótimo dia para todos. E até o mês que vem, quando nós encerraremos com um palestrante
internacional. Na verdade, ele é niteroense, mas ele mora nos Estados Unidos há muitos anos. Ele vai nos fazer a palestra de lá. Assim, essa é uma das coisas fantásticas da Telesaúde. O professor Gerson falou do Rio Grande do Sul. Esse outro poderá falar dos Estados Unidos. Então, a gente está interconectado, coisas impensáveis antes da pandemia. Então, bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.